Olá pessoal, nessa videoaula ensinarei para vocês como calcular uma poligonal, como calcular as irradiações e como calcular as coordenadas dos pontos das poligonais. Então, de imediato eu vou explicar para vocês uma situação. O profissional foi até o campo, realizou lá o tipo de trabalho, que seja o levantamento planialtimétrico, que seja o levantamento planimétrico, que seja somente as irradiações. Ele terá que ter um ponto de partida e um ponto de referência. Então, o profissional foi lá, descarregou as informações do equipamento no programa Topograph e daqui por diante explicarei para vocês como calcular as poligonais, as irradiações e as coordenadas dos pontos, as coordenadas do ponto da poligonal. Então vamos lá. De imediato eu vou ter que abrir aqui o arquivo que foi gerado, ao descarregar, e terei que informar para o Topograph qual foi o tipo de equipamento, para começar a processar os dados, qual foi o tipo de equipamento que eu utilizei, para executar o trabalho. Então eu venho aqui em projeto, configuração, equipamentos. Então abrirá essa janelinha, no qual eu vou vir em novo, abrirá essa outra janela, vou informar o nome do equipamento que foi realizado o trabalho, GT S212, o número 235, a unidade angular em graus, tem aqui em graus, vou manter o graus, a origem do ângulo vertical zenital, tem na diral. Agora eu clico em OK, vem fechar, está selecionado aqui, informado para o programa o equipamento que foi realizado o trabalho em campo. Aí depois eu venho em projeto, configuração, as tolerâncias, como eu havia dito para vocês há momentos atrás. Então abrirei essa janelinha aqui, no qual as informações já estão aqui. Então eu vou manter para a caderneta a parte linear 1 milímetro para fios estadiométricos, distância horizontal calculada 10 milímetros, distância horizontal que é ré-ivante 20 milímetros e desnível que é ré-ivante 20 milímetros. Para a parte angular eu vou manter 5 segundos, ângulo horizontal, e 3 segundos erro de colimação. Então eu vou usar aqui como padrão. E a parte de poligonais eu vou manter o valor angular 30 segundos, a parte de altimétrica 20 milímetros e a relativa linear 5. Então clique em OK, está definido aqui as informações para o Topograph. E agora eu vou formatar a minha caderneta. Então eu venho aqui em coletor, vou escolher o tipo de equipamento, nesse caso é Pision LZ 64, venho aqui em formatar, clique em formatar, abrirá essa janelinha formatar dados do Pision. Então, tem vezes, pessoal, que vocês colocam um arquivo, pode ser na área de trabalho, ou seja na parte de documentos, ou em uma pasta, um diretório onde vocês têm o projeto de vocês e não aparecerá aqui de imediato. Então vocês vêm aqui em procurar, abrir essa janelinha da pasta e vocês escolhem a pasta que vocês colocaram o arquivo de origem. Então clicar aqui em cima, clique em OK, seleciono, venho em formatar. Então abrir essa outra janelinha, salvar medições de caderneta completa. Aí fica a critério de vocês. Informar o nome aqui, levantamento planialtimétrico. Quando eu clico em salvar, aparecerá aqui, na caderneta completa. Então eu dou duplo clique aqui em cima. Então, conversando com o profissional em campo, ele me informou que o ponto de origem foi o S1, no qual eu tenho que informar as coordenadas do ponto de referência. Então eu venho em S1, na estação, clico em S1, seleciono aqui coordenadas. Então eu vou informar aqui a estação que partiu e o ponto de referência que é o S2. Então eu vou informar as coordenadas aqui: 10.000 norte, 5.000 este, a cota 100
e o azimuth é 30. Então clique em OK, venho aqui após fornecer essas informações, venho em salvar tabela, clico no disquete, venho em vista gráfica. Então pessoal, já visualizei a poligonal. Então o profissional que foi até o campo, realizou o serviço, ele me informou que a parte central seria a primeira poligonal, e daí por diante essa aqui é a segunda e essa a terceira. Então vamos informar a sequência. Então eu venho aqui em sequência, mostrar todas, seleciono aqui para ter uma visão mais detalhada. Então eu venho em sequência novamente criar. Então não estamos conseguindo identificar os pontos, então eu venho aqui em visualizar, escala, vou definir aqui 2000, clique em OK. Então pessoal, o ponto de partida é o S1 com ponto de referência como o S2. Então eu clico aqui, esse aqui é Vant, né, do S1 para L4 Vant, clico aqui, depois clico aqui e clico aqui. Após clicar, aparecerá essa janelinha aqui, salvar poligonal. Então eu vou colocar aqui principal underline central. Clico em salvar, depois essa parte aqui, clico com o botão direito do mouse, abrirá essa janelinha novamente, coloco o principal underline 1, clique em OK. Agora eu seleciono aqui novamente, clico aqui, clico com o botão direito do mouse, seleciono aqui principal 1, só que com um nome diferente, 2, né? Então salvar. Então aqui dá para vocês terem uma noção, né, através da cor, que essa aqui é a central, essa aqui a principal 2 e essa aqui a principal 3. Então sai do comando, fecho aqui nessa opção de fechar, do xizinho, venho em salvar, e agora iremos fazer o cálculo da poligonal. Então eu venho em cálculo, poligonal, abrirá essa opção para mim da poligonal associada, e a primeira poligonal que nós iremos trabalhar será a central. Então eu venho após abrir essa janelinha, venho em editar, está aqui a sequência no qual nós informamos na vista gráfica, né? E agora iremos configurar a tolerância. Então venho aqui na tolerância, vou informar aqui 0,0030 segundos. E a altimétrica 20 mm, relativa linear será 5. Então usar como padrão, clique em OK. Agora, após isso, pessoal, configurar a tolerância, eu tenho que configurar a referência. Então após eu clicar em referência, abrirá essa opção aqui, partida e chegada poligonal, e na estação de partida vamos manter S1 com as coordenadas que foi informada, na estação de chegada também S1, e referência de partida eu vou colocar S2, referência de chegada aqui nessa opção será também, nesse caso será L4, né? Que é a referência de chegada. Então após isso, clico aqui, não terá nenhuma opção para mim. Aliás, me perdoe pessoal, então nessa opção aqui será S2. Então tá aqui o azimuth que foi fornecido no início, né? Clico em S2, OK, cancelar, OK, vem calcular. Quando eu clico em calcular, abrirá essa opção aqui para mim, informando o erro altimétrico fora da tolerância. Então eu quero dividir, né? Eu quero na verdade distribuir esse erro. Então eu venho sim, abrir essa outra janela, né, dos dados da fechamento da poligonal, onde de imediato me dá o perímetro observado, o perímetro compensado, me dá a área observada e me dá a área, me fornece a área compensada e observada. Então observada e compensada.
Aqui são as outras informações dos erros angulares, do relativo, linear, eixo norte, eixo oeste e altimétrico. Então beleza, se quiser fazer alguma outra verificação, só abrir aqui que as informações estão aqui. Então beleza, vem fechar, fechar, vem fechar. Então quando eu clico em fechar aqui nessa opção editando poligonal, ele me pergunta se eu quero salvar, né, o cálculo da poligonal. Eu quero sim. Então eu já seleciono, ele muda de cor e aí daí por diante. Então vamos processar agora a principal 1. Então eu venho em editar, o mesmo procedimento. Tem aqui a sequência onde foi informado para o topográfico, a sequência. Eu venho em tolerância, vou informar aqui 30 segundos, 20 de altimétrico, milímetros e 5, né, linear. Usar com padrão, clique em OK. Agora, pessoal, eu venho em referência, onde surgirá essa janelinha. Eu tenho que informar para ele a estação de partida, a estação de chegada, a referência de partida e a referência de chegada. Então, pessoal, eu clico aqui nessa opção, abrir essa outra janelinha, procurar coordenadas do ponto. Eu clico aqui dentro, clico em OK. Após clicar em OK, aparecerá essas informações do norte, oeste e cota. Então vou conferir essa a opção de chegada, clico nos 3 pontinhos, seleciono a principal de central, né, que é a primeira poligonal, clico em OK. Agora a referência de partida. A referência de partida é o ponto L4. Então eu clico no L4, seleciono os 3 pontinhos e seleciono o arquivo, né, que é a primeira poligonal, onde ele coletará as informações do ponto L4. E agora a referência de chegada, que é o ponto L4. Então já tem as informações, clico em OK, coloco calcular. Então quando eu coloco calcular, né, clico em calcular, aparecerá as informações do erro, né, erro altímetro fora da tolerância. Então eu quero distribuir o erro? Sim. Então clique em OK, aparecerá aqui o perímetro observado, o perímetro compensado, e ele não informou a área. Por quê? Porque ela está aberta, ela não está totalmente fechada. Então aqui está as informações, se quiser verificar, clica aqui. Então para mim está tudo ok, só uma demonstração para vocês como desenvolver, né? Então eu venho aqui em fechar, fechar. Então surgirá essa janelinha. Deseja salvar as alterações? Sim. Clico sim. Já calculei a minha principal 1 e minha principal central. Agora eu quero calcular a principal 2. Então eu venho editar. Surgirá essa janelinha editando poligonal. Tem aqui a sequência. Aqui nesse ponto 1 aqui eu vou apagar. Acontecerá alguma possibilidade de surgir essa opção em branco, né? E aí vocês apagam. Agora, se não surgir a sequência que foi formada de acordo na vista gráfica, vocês dê continuidade. Então eu vou fornecer as informações na parte de tolerância, 00,0030, altimétrica 20 mm e 5 como a linear. Usar como padrão, ok. Agora referências de partida, referência de chegada, estação de partida e estação de chegada. Então nessa terceira poligonal, a estação de partida é o S1. Então eu clico aqui, que é a principal central, ok. E a estação de chegada é o L4. Então eu clico aqui em L4. Como a L4 está na primeira poligonal, ok, já tem as informações. Agora na referência de partida, eu vou selecionar o D3. Então o D3 está em qual poligonal? Na segunda poligonal. Na verdade, na segunda poligonal, que é a que definimos como principal primeira. Então clique em OK, tá as informações. E agora eu vou informar a referência de partida como S1. Clique em OK, OK, calcular. Então aqui surgirá para mim o erro. Eu venho distribuir, abrirá
A área do perímetro aconteceu como a anterior, porque tá aberta e não forneceu a área. Então eu tenho aqui observado e compensado o perímetro, né? Então se eu quiser fazer alguma verificação, é só clicar aqui, sugerir aqui os pontos S1, D4, D5, L4. Então eu venho fechar, sugerir essa janelinha, no qual está perguntando se eu desejo salvar o cálculo da poligonal. Sim. Então sim, vem fechar. Ok, pessoal, então foi feito o cálculo da poligonal. Então eu vou mostrar para vocês. Então vem aqui em fechar. Tá aqui a primeira, clica aqui em poligonais, tá aqui a primeira poligonal. Primeira poligonal, então eu clico aqui, dou um duplo clique, aparecerá essa mensagem de erro. Tem programas que não aparecerá. Eu clico OK, vem aqui em vista gráfica. Então tá aqui a poligonal 2. Então vem aqui em fechar. Não, aliás, desculpa, a poligonal 1. Então vem a principal 2, clique em OK, vista gráfica. Tá aqui a nossa segunda poligonal, no qual nós definimos como a central, a primeira que ficaria aqui do lado da direita e a terceira do lado da esquerda. E agora a poligonal central, que é essa aqui, clique em OK, vem aqui, tá aqui a nossa poligonal calculada. Então pessoal, após isso, nós iremos calcular agora as irradiações. Então dou um duplo clique na opção, vou voltar aqui, caderneta completa, levantamento plano altimétrico, dou duplo clique em cima. Agora eu venho aqui, cálculos de coordenadas. Então clique em cima, vou dar um nome, coordenadas poligonais, clique em salvar. Ok, está salva, já processou as informações da minha poligonal. Então vem aqui, tá aqui as coordenadas da poligonais, só clicar em cima, vem em vista gráfica, tá aqui os pontos da poligonal. Nesse caso seria poligonais porque são 3. Então a área central, a principal 2 e a principal 3. Então agora vamos calcular as irradiações. Então vem aqui em caderneta completa, levantamento plano altimétrico, dou um duplo clique, venho em cálculos de irradiações, clico aqui. Então eu vou dar um nome aqui para a tabela de irradiação. Vou clicar aqui em cima da primeira poligonal, vou colocar aqui irradiações, radiações 1. Clique em calcular, aparecer essa opção aqui dos pontos que não foi encontrado nenhuma informação, clico sim, ok. Agora vamos calcular as irradiações da principal 2. Vou colocar em radiação 2, clico aqui, calcular, clico sim, ok. Então foi processado as informações, as irradiações da principal 2. Agora eu venho na principal central, definir aqui como irradiação central, né? Poligonal central, calcular. Então faço o mesmo procedimento, ok. Ou também eu posso calcular através das coordenadas. Então tem aqui, só processar, calcular. Nesse caso aqui, essa janelinha está me informando que irá sobrepor a tabela de radiação da central. Eu posso clicar em sim, colocar calcular, ok, já foi processado. Então eu tenho as minhas irradiações através das coordenadas. Então, após isso, pessoal, só vim em fechar, ok. Agora nós iremos colocar essas informações aqui, ó. Tem as irradiações, só clicar, dar um duplo clique aqui em cima das irradiações 1, vista gráfica,
tá aqui as minhas informações. Se quiser ter alguma aparência mais visível, é só clicar aqui na opção visualizar, escala 2000. Então tá aqui as informações, está um pouco meio embolado. Então beleza, agora nós iremos colocar as informações no desenho. Então dou um duplo clique em cima de desenho, venho primeiramente em arquivo, carregar estilos, não, nesse caso seria arquivo, carregar padrões, escolher o TG, carregar. Então agora eu vou criar um layer para poligonal. Então eu venho aqui em visualizar, vou melhorar a escala aqui também, vou colocar 2000, clique em OK, visualizar, camadas, venho em nova, colocar poligonal, colocar contínuo, espessura eu vou manter 0.2, clique em OK, atual, então eu venho em OK, agora venho em arquivo, carregar pontos. Então de imediato eu vou em carregar poligonal, principal central, incluir, a principal 2, incluir, a principal 1, incluir. Então automático, carregar, tá aqui a minha poligonal. Então eu quero colocar mais algumas informações no ponto, então eu posso vir aqui em variáveis, venho em estilo de pontos. Então aqui o estilo de ponto, vou criar um novo aqui, vou colocar ponto. Não, vou manter esse aqui, pessoal, vou manter esse aqui, TG, fechar aqui novamente, venho aqui variáveis, estilo de pontos, vou colocar descrição e cota, e vou colocar aqui o triângulo como informação. Clique em OK, venho enquadrar, tá aqui o triângulo e a cota. Então eu venho enquadrar. Após isso, pessoal, agora eu vou colocar as irradiações que foram calculadas e as coordenadas dos pontos. Então eu venho arquivo, carregar pontos, venho aqui na opção tabela, escolho o tipo, nesse caso é em radiação. Então eu clico na primeira, na segunda e venho incluir em radiações, poligonal central, incluir. Então, beleza, se eu quiser colocar mais alguma outra informação eu posso, então eu vou escolher aqui coordenadas, seleciono aqui coordenadas, venho incluir, carregar. Então aqui está minhas informações. Ficou um pouco pesado, né? Vocês podem perceber que o padrão TG do topográfico está configurado. Então eu vou diminuir a escala, venho visualizar a escala, colocar para 500. Então beleza, tá? Deu para vocês entender. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou enquadrar. E agora eu quero saber a área das poligonais. Então, o que eu vou fazer? Eu seleciono a minha poligonal, clico o botão direito, calcular, área. Então aparecerá essa janelinha aqui, cálculo de área. Então clico OK. A área está informada da minha poligonal. A área e o perímetro. Então eu venho enquadrar. Se quiser mudar o padrão de layer, vocês podem vir aqui em variáveis, estilo de pontos, estilo de linhas, estilo de texto, estilo de símbolos e padrões. Aí fica o critério de vocês. Então, como eu tinha informado para vocês há momentos atrás, aqui está a área da minha primeira poligonal central. Só que eu preciso calcular as informações. Eu preciso da área e do perímetro da minha segunda poligonal principal e da minha terceira. Só que ela não está aberta. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dar
Vou informar aqui, vou enquadrar justamente no ponto que eu tenho interesse. E vou pegar os pontos da poligonal central. Ou então, se vocês acharem mais fácil, vocês podem vir aqui, minimizar. Aliás, pode vir aqui, né? Fechar o desenho, salvar com o nome, colocar desenho 1, porque está um pouco carregado. Clico aqui novamente, vem em arquivo, carregar pontos. Posso vir em coordenadas, clico em incluir, automático, ok. Tá aqui os pontos da poligonal. Então eu venho aqui em visualizar, escala, vou mudar para 200, 2000, na verdade. Clique em ok. Vem em variáveis, estilo de pontos, vou informar descrição e cota. Vou colocar triângulo no símbolo do poste, ok. Vem enquadrar, tá aqui as informações. Então eu vim aqui em inserir uma polilinha, clico em cima da imagem da polilinha, seleciono aqui a opção pegar ponto. Então vem aqui, só clicar em cima dos pontos que já reconhece. Clico o botão direito, venho aqui novamente, clico o botão direito, venho aqui novamente, e fecho a minha poligonal. Esse ponto aqui eu posso ligar que foi um ponto auxiliar. Então, após isso, pessoal, vou desmarcar aqui a polilinha, seleciono da direita para a esquerda, clico o botão direito do mouse, venho em calcular área. Então aqui está o valor da área e do perímetro. Então ok, selecionar a outra poligonal que é a central, clico o botão direito, calcular área, clique em ok, selecionar outra poligonal, clico o botão direito, área, ok. Então eu tenho aqui a área e o perímetro. Então pessoal, é isso aí. E após isso, se quiser trabalhar a parte de desenho, você pode carregar o outro ponto. Então pessoal, de imediato é isso. Agradeço vocês pela atenção. E depois eu estarei mostrando como pegar esse desenho e trabalhar ele como a formatação para o projeto plano altimétrico. Então, obrigado, até a próxima.